Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça. Derramem-na as nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela, eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai, o que você gerou? Ou à sua mãe, o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, Santo de Israel, o seu Criador. A respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas mãos estenderam os céus, eu dispus o seu exército de estrelas. Porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios, e quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as duas colunas laterais, ele passará adiante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir de morte. Dessa forma, na manhã seguinte, albardou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas Deus estava zangado com Balaão, por isso mandou o anjo do Senhor para se pôr no seu caminho e matá-lo. Enquanto Balaão e os dois criados seguiam cavalgando pela estrada, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho com a espada desembainhada, e saiu pelo campo. Balaão bateu-lhe e trouxe-a de volta para o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se mais adiante, num sítio, onde se passava entre as paredes de duas vinhas. Quando a jumenta o viu de novo ali, procurou passar muito rente a um dos muros, apertando de tal maneira o pé de Balaão que ele tornou a bater-lhe. Ora, o anjo do Senhor foi pôr-se ainda mais à frente num lugar tão estreito que a jumenta ali não podia passar mesmo. Por isso, baixou-se e ali ficou. Balaão ficou furioso e espancou-a com o bordão. Então o Senhor fez com que a jumenta falasse e dissesse: o que é que te fiz para que me espanques já por 3 vezes? Porque tens estado a brincar comigo? Gritou-lhe Balaão, só que queria ter aqui uma espada que te matava já. Porém a jumenta disse a Balaão: eu sou a tua jumenta que tens montado sempre, até hoje. Alguma vez fiz isso contigo anteriormente? Perguntou a jumenta. Não, admitiu ele. Então o Senhor deixou que os olhos se lhe abrissem e viu o anjo do Senhor no meio do caminho com a espada desembainhada. Logo se inclinou até o chão perante ele. Por que é que por 3 vezes bateste na tua jumenta? Perguntou-lhe o anjo do Senhor. Eu vim aqui para te deter, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta por 3 vezes me viu e procurou desviar-se. Se assim não tivesse sido, certamente te teria morto e ela teria sido poupada. Então Balaão confessou: pequei, não me dei conta que estava aí. Se não queres que vá, volto agora mesmo para casa. Mas o anjo do Senhor disse-lhe: não, vai, então com esses homens, mas dirás apenas o que eu te disser. Assim Balaão continuou o caminho com os outros. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor.
todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaias prosseguiu: ouvi, pois a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o seu exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te tu que és juiz da terra. Dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras? E se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e aflige a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem: o Senhor não verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aquele que argue os gentios não castigará? E o que ensina ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse: o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei? Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio, e trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse em chamas. Então Cristo respondeu: não fui eu que os escolhi os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Mas Cristo, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa.
é que são considerados descendência de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita no tempo devido. Virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizeram qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos, acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz a Faraó: eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para um uso desonroso? Esse Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo, a quem não é meu povo, e chamarei minha amada, a quem não é minha amada. Acontecerá que, no mesmo lugar em que ele declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora os números dos israelitas sejam como a areia do mar, apenas os remanescentes será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente, como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem teme não confia 100%. Portanto, Deus fez, faz e fará tudo. Ele não divide sua glória com imagens, com homens ou com o ser invisível de chifres ou caudas. É dele, por ele, para ele todas as coisas. Portanto, não dê mais glórias a ser invisível ou a homens, mas a Deus. Tema a Deus, somente a Deus e a nada mais. Não viva com medo, viva um amor pleno, puro diante de Deus.